Estamos no ar. Não vai dar pra lançar como um podcast porque eu vou ter que ficar parando pra aceitar a gente se chegar. Enfim, quer orar pra gente começar? Amém. Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Jesus. E nós queremos viver esse tempo novo com o Senhor durante esse processo de jejum, de propósito. É algo diferente, Jesus. Nós queremos algo diferente do Senhor. Nós queremos ir mais fundo com o Senhor. Nós queremos limpar as nossas mãos, limpar as nossas vestes, limpar as nossas mentes, e que o Senhor, Jesus, cresça nos nossos corações, Pai. Nós estamos fadigados, cansados de viver uma vida rasa com o Senhor, de viver um evangelho raso com o Senhor. Nós queremos ir mais profundo com o Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos honrar mais o Senhor, nós queremos buscar mais do Senhor, Jesus. Então, durante esse processo, nos alimente, Jesus, com a Tua palavra, nos alimente com Sua sabedoria, Jesus. E que nós possamos ser semelhantes como foi o Jesus aqui na terra, Pai. Que nós possamos agradar o Seu coração, que algum dia o Senhor possa olhar para nós e se sentir orgulhoso, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine, porque nós estamos sedentos da Tua presença, nós estamos sedentos do Senhor, nós estamos sedentos, querendo mais de Ti, Jesus. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. Fiquei engasgado aqui. Moço. Eu ia pedir pra baixar um pouquinho. Eu começo lendo, a gente vai... Vai lendo aí, vai lendo aí. Por quê? Vai lendo aí, vai lendo aí. Por quê? Vai lendo aí, velho. Entendi. Tô me recompondo aqui. Tudo começa com Deus. Aí lá em Colossenses 1,16 está escrito: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Alguém quer participar? Rebeca. Oi, Beca. Oi, desculpa, demora. Tudo bem. O tema é Tudo começa com Deus e a gente acabou de ler Colossenses 1,16, que diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Nele, no caso, Deus. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido, diz Bertrand Russell, que ele é ateu. É até interessante um homem ateu ter esse tipo de visão, né? Isso complementa tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Então não é o nosso propósito, né? Não é o nosso sonho, mas é o sonho de Deus. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Principalmente agora nessa fase, né, da idade que a gente está, né? Juventude e tal, a maioria tem 20 e pouquinho, Rebeca tem 14. A gente se pergunta muito, né, o que a gente gosta, quem nós somos, o que nós queremos fazer da vida, enquanto na verdade a gente tem que perguntar isso para Deus e não para nós mesmos. Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está... A vida de todas as criaturas está... Você pulou. É na mão de Deus. Então, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. O controle está nas mãos de Deus. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou
você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Isso a gente vê muito em curso coach, em encontros de empreendedorismo. Eu fiz um Juventude Empreendedora, eles falavam muito isso, né? Pra gente olhar para nós mesmos e ver o que a gente gosta, quem nós somos. Aí tinha tipo uma planilhazinha pra gente fazer, porque o mundo vê dessa forma, né? Que a gente tem que ver pra dentro de nós mesmos, quando na verdade a gente tem que olhar pro Senhor. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam testar sua utilidade. E o nosso inventor é Jesus, é Deus, então só Ele que sabe para que a gente foi criado. Profundo, né? Certa vez fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, me disseram: não existe acesso por aqui, você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Inclusive, as pessoas falam, né, que todos os caminhos levam a Deus, tal, e não é isso. Só existe um caminho. O caminho é Jesus. A própria palavra dele diz isso. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não você usar Deus para os propósitos particulares. Teve uma vez que eu tava, não sei por que não, mas Deus falou algo comigo que me incomodou muito. Que ele falou assim: você é um personagem na minha vida ou eu sou um personagem na sua vida? Tipo assim, o filme é sobre mim ou é sobre ele? Eu estava sendo coadjuvante na história dele ou ele estava sendo um ator na minha? E na verdade, muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus estava sendo apenas mais um personagem na minha vida, enquanto eu deveria ser um personagem na vida dele. A história e o filme estava sendo sobre mim, não sobre ele. Isso está errado. Oi, Gabi. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Uma vida livre. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Deixa eu ler a próxima. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça metas. Descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. Pô, por que eu logo fui pegar esse aqui, bicho? Tapa na cara de Deus agora, porque eu tô triste por conta de algumas coisas envolvendo isso, né? Ih, vai chorar, gente. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Mateus 16, 25.
Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta e realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções, e a primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam quando dizem: sempre pensei que a vida fosse. Querem dizer: este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. 22. É ali mesmo. Mentira. Não, esse aqui tá voltando. Eita! Calma aí. Isso daí, 24. É o doutor. O doutor... Ixi! Enfim. Mohed, professor de filosofia na Northwest Illinois University. Enfim, falei certo. Escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites e outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Aqui você foi feito por Deus e para Deus, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobriu, e muitas das vezes a gente tem essa dúvida do que devemos fazer, qual é o propósito da nossa vida, e muitas das vezes a gente não vai até o Criador, até o inventor, até o nosso Deus. A gente pergunta a pastor, a gente pergunta a líderes, a gente pergunta a amigos, a pais, e por último deixa a Deus. E na verdade Deus tem que ser o primeiro a irmos e abrir o nosso coração. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica... Eu acho que é alguém entrar. Então, Não sei. Fez barulho. Qual foi a mensagem? acho que foi mensagem. Tá. Isso aqui. Uhum. A Bíblia diz... A Bíblia diz: a seus propósitos nada divaga. Aqui, ó. A sabedoria de Deus é... Tá, calma aí. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2:7. Pegou mesmo. Isso. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela.
Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo, e que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, 4, 6. Do 4 ao 6. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, né? O cósmico, como pode explicar o cósmico? As conspirações, eu acho, né? O universo, destino, né? Que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda. Apenas uma observação aí. Mesmo que vocês tentem fugir do que Deus já reservou para vocês, pode botar lá. Não tem como. Não tem como. Quando Deus já entregou algo para vocês e em algum momento vocês falam assim, não, eu aceito, e depois tenta voltar atrás, não tem como. Deus vai continuar te perturbando ali, te relembrando que Ele tem algo para você, tem algo maior. Verdade. Não tem como fugir. Salmos diz isso. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando, assombrando na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção a Deus. Então, não tinha como esse homem se encontrar com Deus. Ele viveu num regime ateísta e comunista, mas ainda assim o Senhor encontrou ele. Porque não é sobre uma tradição, sobre como fomos criados, mas porque o Senhor existe. Né? Não tinha como acontecer isso com esse homem, mas Deus encontrou ele. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Durante esses 42 dias a gente vai descobrir por que nós estamos nessa terra. Dia 1. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão, para a gente pensar agora nessa noite. Eu não sou o foco. Um versículo para a gente memorizar, quem puder. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16. E uma pergunta para a gente pensar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Forte. E é isso. Eu creio muito que durante esses 42 dias vai ser algo muito bom pra gente se aprofundar em Deus, quebrar algumas coisas que tem que ser quebradas nos nossos corações. E eu não digo só no de vocês, porque tira isso da cabeça de vocês, que é só porque a gente está aqui como líder, ou porque o Hélio é pastor, ou porque fulano ministra bem, fulano prega bem, que eles são mais santos. Não. Nós temos os mesmos erros, nós temos as mesmas falhas, nós somos humanos, nós também sentimos dores, também sentimos tristezas, como nós estamos aqui. E o evangelho é isso, é um ajudando o outro, um erguendo o outro, porque fica mais fácil. Camille e meus amigos dão até risada quando eu falo sobre a passagem
do paralítico com seus amigos, né? Que desceu sobre a casa com Jesus. Mas é isso. O evangelho é isso, é um ajudando o outro. Quando o Jonathan estiver triste, caído, toda a rede vai estar ali do lado dele, apoiando ele, falando, não, você não vai desistir. E assim, quando a gente estiver caído, a gente também conta com vocês. O evangelho é isso, é um ajudando o outro, em busca no mesmo caminho, focando em Jesus. Então, creio muito que esses 42 dias vão ser algo muito profundo para ativar isso na gente. Essa importância de saber que nós não somos o foco, que o foco é Jesus, primeiramente Jesus. Enquanto a gente lia, eu fiquei com muita vontade de chorar também, porque eu já li esse livro, quase terminei, não terminei ele todo não, mas ler aqui com vocês é mais especial. Eu creio que o Senhor guardou, né? Eu não tinha lido ele até então, eu tenho ele, deve ter uns 2, 3 anos, não terminei de ler, mas eu acredito que o Senhor reservou esse tempo para ler junto com vocês, né? E eu tô com muita expectativa, tô com muita expectativa em Deus, no que Ele vai fazer e mudar na gente durante esses 42 dias, porque eu tenho certeza que todos nós vamos colher muitos frutos, né? Se buscarmos ao Senhor da forma correta, né? E mesmo se um dia a gente acabar fraquejando, né? Quem estiver fazendo um jejum, hoje eu acabei comendo um alimento, ou quem estiver fazendo algum propósito, né? Alguma renúncia, eu acabei mexendo no celular hoje. Mesmo assim, tem tempo de recomeçar, da gente voltar, né? Do início. O Senhor, Ele nos permite, né? Ele é gracioso e misericordioso. Então, se alguém desanimar, entre em contato com a gente, coloca no grupo, pede oração, pra gente estar um fortalecendo o outro. E eu tô muito feliz por todos estarem aqui e tenho certeza que o Senhor falou o coração de cada um de vocês. Gabriel, que chegou por último, a gente vai mandar no grupo. Eu acho que eu vou botar no YouTube, porque tá longo, vai acabar com a memória do pessoal. O coraçãozinho. E que a gente possa, nesses 42 dias, buscar ter o Senhor como nosso foco e descobrir o que Ele tem pra gente, né? Não o que a gente pensa que é melhor pra nossa vida, mas descobrir o que o Senhor tem pra nós. Só para fechar aqui, eu não sei se vocês têm percebido que a igreja está diferente. Ultimamente, os louvores, as palavras, as pessoas em si estão diferentes. E eu tenho percebido que isso é fruto da dedicação de vocês, da humilhação de vocês. Então, continue, porque se a gente quer um avivamento, tem que primeiro começar por a gente. Verdade. Se a gente quer mais de Deus, tem que começar por a gente. E aí a gente vai incendiando. Tem até acho que é na internet, que tem a figurinha de vários fósforos pegando fogo. Então, começa com uma pessoa e vai pegando fogo até pegar, Perfeito. consumir tudo. Então, vamos pedir isso. E isso não é egoísmo pedir isso. Comece nós, Jesus. Comece nos nossos corações, não é egoísmo. Então, na oração de vocês hoje, peça isso. Comece em nós. Comece em nós, que eu tenho certeza que a igreja vai começar a agir de outra forma. Amém. Quase chorou. Tá bravo. Também estamos muito felizes, Jonathan. Tenho certeza que é um novo tempo para nós como juventude e para toda a igreja também, começando em nós. Contamos com vocês quarta-feira na sala de oração. Eu creio que o que começou aqui vai terminar lá. Tenho certeza disso. Terminar não, vai continuar. Continuar. Isso. E amanhã tem mais, tá, gente? Eu só não sei ao certo o horário, porque a gente vai fazer a visita, né, com o pessoal do Radical. Mas a gente vai ver certinho, vai colocar no grupo para todo mundo conseguir participar. Quem não conseguir participar, a gente vai colocar, né, no YouTube, tá bom? A gente vai fazer isso todo dia, tipo, ter aqui e a gente coloca lá no YouTube. 7h30, quarta-feira. Sala de oração, 7h30, quarta-feira. Bom? E Tamo é isso. junto, fica com Deus, qualquer coisa manda mensagem pra Beijos. gente.